Presidente Henrique Eduardo Alves reclama que o Supremo Tribunal Federal não informou a Câmara sobre prisão do deputado José Genuíno. Empresários defendem que seja mantida a devolução do dinheiro pago em impostos sobre produtos produzidos para exportação. O Conselho de Ética ouve última testemunha e relator afirma que vai apresentar voto do processo de Natan Donadon na próxima quarta-feira. Segundo a reportagem da série especial, mostra que qualificar a mão de obra e profissionalizar serviços é essencial para o desenvolvimento do setor de turismo no Brasil. 19 de novembro, Dia da Bandeira, o Câmara Hoje está no ar. Boa noite. A gente começa esta edição direto do Salão Verde da Câmara, onde está a repórter Paula Bittar. Boa noite, Paula. Como foi o dia hoje no plenário? Parece que a falta de acordo, mais uma vez, não deixou que houvesse votações nesta quarta-feira, não é isso? É isso mesmo, Sandra. Boa noite a você. Não houve votações no plenário da Câmara no dia de hoje. Líderes da base aliada ao governo da Câmara e do Senado passaram parte da tarde e noite de hoje reunidos no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff e assinaram um pacto pelo equilíbrio fiscal do governo por não votar propostas que aumentem gastos para o governo. A pauta aqui da Câmara continua trancada por 2 projetos de lei com urgência constitucional vencida, o Marco Civil da Internet e a proposta que destina ao Minha Casa Minha Vida os recursos obtidos com a multa de 10% sobre o fundo de garantia paga pelo empregador que demite sem justa causa. Existe a expectativa aí também para análise daquele projeto que estabelece um piso salarial para os agentes comunitários de saúde, mas esse projeto é um daqueles que aumentaria gastos para o governo e entrou aí nessa questão do pacto pela responsabilidade fiscal, pelo equilíbrio fiscal, e agora não existe acordo nem para o Marco Civil, nem para o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Não houve votações no dia de hoje e permanece a expectativa para a votação no dia de amanhã. E num dia sem votações, o que houve durante a tarde foram discursos, boa parte dos discursos dos deputados voltado para repercutir a prisão de 11 condenados no processo do Mensalão, entre eles o deputado licenciado do PT, o deputado do PT José Genuíno. O deputado está preso no presídio da Papuda, aqui em Brasília, e a defesa dele, inclusive, entrou com um pedido para que ele possa cumprir prisão domiciliar ou então ser transferido para São Paulo por conta de sua saúde frágil, desde que se submeteu a uma cirurgia cardíaca em julho. Hoje, o irmão do deputado, o líder do PT, deputado José Guimarães, esteve no presídio da Papuda e disse que a condição de seu irmão, do deputado José Genuíno, é desumana. Ele foi à tribuna e comentou as prisões e também outros líderes comentaram essas prisões. Vamos acompanhar. Foi feito um julgamento político. Foi feito um julgamento político porque não há provas materiais que condenem aqueles que supostamente tenham cometido o crime porque pagaram mesadas parlamentares aqui desta casa. Eu não era parlamentar federal à época, era deputado estadual. E nós temos absoluta tranquilidade em dizer para o país que este crime o PT não cometeu. Porque o PT não é corrupto, e muito menos aqueles que estão encarcerados são corruptos, porque são construtores da democracia, e se cometeram algum erro, foi o erro da política brasileira, porque ela é que é a responsável pelos chamados caixa 2, que todo mundo faz vista grossa, e quando na hora de discutir o debate aqui, ninguém quer discutir o financiamento público de campanha. Não justifica essa condenação. E muito mais, não justifica o espetáculo que foi feito, sobretudo com os últimos fatos que levou os dirigentes do PT à prisão. Não precisa ser de esquerda, basta ser legalista, basta ser fincado sua condição jurista no direito positivo, no legalismo do formal do direito, para perceber, como disse o ministro Marco Aurélio de Mello, que queria estar curioso para saber quais as razões que levaram o presidente do Supremo a patrocinar ou ordenar o patrocínio daquele espetáculo de sexta-feira até hoje, levando dirigentes para cima e para baixo no feriado e logo no dia da proclamação da República. É deprimente, é deplorável imaginar que uma decisão da Suprema Corte do nosso país, de um crime praticado há 8 anos, onde todas as provas foram trazidas, demonstradas,
explicitadas desde a CPI dos Correios, depois pelo Procurador-Geral da República e, a seguir, pelo Supremo Tribunal Federal. Vem agora querer enaltecer aqueles que foram condenados e rotulá-los de presos políticos. O que nós sabemos que não procede de maneira alguma. O que nós estamos assistindo hoje é exatamente o Supremo Tribunal Federal se reencontrando com o sentimento da população brasileira, independente de quem quer que seja, que tenha praticado ilícito. A mídia social, principalmente comandado aí pelo PT, colocou durante toda a semana de que essa prisão, essa sentença é uma sentença política. O que me preocupa é ver o PT recriminando quando a lei é feita. A legislação foi acertada e foi essa casa que criou a lei. O STF cumpriu essa lei. Estranhando, em nome da presidência desta casa, que hoje, terça-feira, às 17 horas, esta casa não recebeu, nem antes, nem durante, nem depois, nenhuma comunicação a respeito da prisão de um parlamentar, independente do mérito. Não estou aqui analisando o mérito de quem quer que seja, mas o dever protocolar, além da gentileza entre os poderes, obrigaria esta casa a ser comunicada imediatamente. Não foi na sexta, não foi no sábado, não foi no domingo, não foi no segunda e não foi até terça-feira a esta hora. Então, quero aqui revelar essa estranheza com o presidente da Câmara dos Deputados. Segundo o presidente Henrique Eduardo Alves, enquanto a Câmara não for informada oficialmente da prisão do deputado licenciado José Genuíno, não poderá tomar nenhuma decisão referente a processos de cassação de mandato. O presidente, a caminho da cerimônia de posse do ministro Marco Aurélio Mello na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, voltou a comentar o caso. Vamos acompanhar. Eu estou aguardando que chegue algum tipo de comunicação do Supremo a esta casa, informando o ocorrido em relação ao deputado Genuíno. Como até o momento não chegou, na hora que chegar, reunirei a mesa, mas estou aguardando que até agora nada. Sem a comunicação, não vai tomar nenhuma atitude? Não, porque a rigor, formalmente, protocolarmente, esta casa, né, não pode valer para esta casa o que se lê no jornal e vê na televisão. Tem que haver um documento informando o ocorrido, em que termos, de que maneira, para essa casa, com base nisso, possa atuar. Paula, e hoje também teve a sessão do Congresso. Como foi essa sessão? Pois é, Sandra, acabou agora há pouco a sessão do Congresso Nacional e deputados e senadores analisaram vetos presidenciais feitos em 6 propostas diferentes. Entre esses vetos está um item incluído na medida provisória 615 que permitia porte de arma a agentes prisionais fora de serviço. Outro item vetado foi na lei que regulamentou a profissão de vaqueiro. Esse artigo vetado previa a contratação de seguro de vida e de acidentes de trabalho a vaqueiros. A votação de vetos ela é feita em cédula de papel e a apuração dos resultados é manual e, portanto, a gente só deve saber o resultado amanhã, Sandra. Obrigada, Paula. O Conselho de Ética da Câmara ouviu hoje a última testemunha de defesa do deputado afastado, Natan Donadon. Donadon foi acusado pelo PSB de quebra do decoro por ter votado quando o plenário decidia a sua própria cassação. O parlamentar está preso na penitenciária da Papuda, aqui em Brasília, condenado a 13 anos de prisão por formação de quadrilha e pelo desvio de mais de 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia. Natan Donadon não perdeu o mandato de deputado por decisão do plenário da Câmara. A última testemunha de defesa de Natan Donadon repetiu o que disse às outras 2 testemunhas de defesa que prestaram depoimento na semana passada no Conselho de Ética. Segundo elas, o deputado votou na sessão que decidiria a cassação de seu mandato por orientação de um funcionário da mesa diretora da Câmara. O servidor chegou a ele, falou para ele e ele acionou o sistema lá, estava aberto para ele votar. Ele votou. Ele não fez isso com
a intenção de praticar qualquer falta de decoro, qualquer irregularidade. Ele seguiu uma orientação de um servidor da própria mesa. Para o PSB, que pediu a abertura do processo contra Donadon, o deputado feriu as normas regimentais da Câmara ao participar da votação. O advogado de Donadon acredita que não houve quebra de decoro. Essa informação sobre o funcionário da mesa vai demonstrar exatamente que o deputado não teve nenhum dolo, vamos dizer assim, em apresentar esse voto, o que descaracteriza, na realidade, aquela necessidade colocada pela Constituição de que tem um elemento volitivo para que aconteça a quebra do decoro parlamentar. O relator do processo deve apresentar o parecer sobre o caso na quarta-feira da próxima semana. As coisas que vieram à tona, trazidas pela testemunha, não ajudaram em nada no meu relatório. Muito pelo contrário, trouxeram informações claras de que as testemunhas vieram aqui para não falar a verdade. Ou seja, eu tenho a nítida impressão que as testemunhas foram apresentadas para atrasar o processo. O ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, esteve hoje na Câmara para prestar esclarecimentos sobre o leilão dos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e do Galeão, no Rio de Janeiro. O edital estabelece que as empresas vencedoras do leilão anterior, que privatizou os aeroportos de Guarulhos, Brasília e Campinas, podem concorrer à nova licitação, desde que sua participação seja limitada a 15% do controle dos novos consórcios. Os deputados que participaram da audiência argumentaram que esse limite prejudica a livre concorrência na licitação. Mas o ministro respondeu que a regra tem o respaldo da Advocacia Geral da União e do Tribunal de Contas da União. E que, na verdade, a ideia é favorecer a competição e impedir o controle da malha aeroportuária por uma única empresa. O leilão dos aeroportos acontece nesta sexta-feira, dia 22, na Bolsa de Valores de São Paulo. Vence o grupo que oferecer o maior lance em relação ao valor mínimo fixado pelo governo, que é de 5,9 bilhões de reais. Representantes da indústria vieram hoje à Câmara pedir a prorrogação do sistema que permite a devolução de parte dos impostos pagos sobre produtos para exportação. Esse sistema, chamado de Reintegra, está previsto para terminar no final deste ano de 2013. A reivindicação é antiga. As indústrias reclamam que pagam muito imposto ao longo do processo de produção. Em média, 1 em cada R$3 do preço final do produto é imposto. Por lei, quem exporta tem que receber os tributos que pagou de volta. Mas na prática, não é isso que acontece. Algumas taxas nunca voltam. E o produto acaba indo para o exterior com um preço maior do que o de outros países. Esse resíduo tributário causa perda de competitividade dos produtos brasileiros. Com isso, nós exportamos menos e a prova disso é que as nossas exportações de manufaturados nos últimos anos caiu bastante. O déficit desses produtos beira 100 bilhões de dólares anuais. Em 2011, o governo lançou um sistema de ressarcimento de parte dos impostos, o Reintegra, que permite a recuperação de até 3% do faturamento das exportações. Até agora foram mais de 6 mil devoluções que somaram 5 bilhões de reais. Esse benefício já foi prorrogado uma vez, mas vale só até dezembro deste ano. E aí está a polêmica. Representantes das indústrias têxtil, química, de couro e de calçados estiveram na Comissão de Desenvolvimento Econômico reivindicando a prorrogação do programa de devolução de impostos aos exportadores. Mas a perspectiva não é positiva. Atualmente, a Secretaria de Política Econômica está recomendando a não renovação do Reintegra, não pelos seus fatores positivos, nem pelo momento atual do comércio exterior brasileiro, mas por um cunho muito fiscal. Temos a condicionante do teto de renúncia, então eu gostaria realmente de deixar aqui a mensagem de que está havendo esse debate ainda. Eu acho que o governo não bateu, enfim, formalmente o martelo, já está sinalizando de maneira muito forte de que está difícil prorrogar o Reintegra. E seria essa a mensagem nesse momento. Esses argumentos não convenceram os deputados. Por isso, vão formar um grupo para tentar reverter a posição do governo. Também querem incluir a prorrogação do benefício na medida provisória 627 e no Orçamento Geral da União do ano que vem.
O Reintegra é fundamental para que nós possamos continuar exportando e nós vamos buscar, junto com o governo, uma alternativa para que realmente esse valor seja ressarcido, fique, para que nós possamos voltar a exportar. A coisa é com o Congresso Nacional. Não tem que dar culpa se o Ministério da Indústria e Comércio quer, não quer, a Fazenda quer ou não quer, o governo quer ou não quer. Aqui é possível nós aprovarmos na comissão, levarmos ao plenário, aprovarmos na Câmara dos Deputados, no Senado, e se a presidente vetar, nós temos condições de derrubar o veto. Série especial Turismo Regional. Ontem nós mostramos como a falta de infraestrutura de transporte impede o desenvolvimento do setor. Hoje, na segunda reportagem, você vai ver como a baixa qualidade da mão de obra também prejudica o crescimento do turismo no país. A reportagem é de Ana Raquel Macedo. Paisagens que encantam. Qualquer um vê o potencial do turismo no Brasil. Mas assim como acontece em outras áreas, a qualificação de mão de obra é um dos principais desafios do setor. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, em parceria com o Ministério do Turismo, a atividade enfrenta problemas como alta rotatividade de funcionários e ausência de políticas de incentivo à qualificação do trabalhador. Esse foi um dos temas debatidos neste seminário realizado no hotel mantido pelo SESC, no Pantanal do Mato Grosso, e que reuniu parlamentares, gestores governamentais e pesquisadores. Marcela Geolaz, diretora do Departamento sobre Qualificação Profissional no Ministério do Turismo, explica que tempo de permanência na empresa ou continuidade nos estudos fazem pouca diferença em termos de salário. As pessoas que estão no setor e que se qualificam, muitas das vezes, que tem a escolaridade maior, enfim, muitas das vezes isso não reverte em maior remuneração, quer dizer, o salário fim está muito baixo ainda no setor. Então a gente está fazendo esse diagnóstico, tentando entender as razões disso, para poder propor uma política nacional de qualificação para o setor. O hotel do SESC, onde aconteceu o seminário, fica na região do Pantanal Mato-Grossense, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço, a cerca de 100 quilômetros da capital do estado. O Pantanal é um dos destinos turísticos mais famosos do interior do Brasil. Aqui, o sucesso de uma experiência em curso há 15 anos prova que plano de carreira e incentivo à qualificação trazem resultados para o trabalhador e também para o negócio de atendimento ao turista. E pode, ao lado da melhoria em logística, ser a alavanca que falta para impulsionar o turismo regional. Marcos William Kran, gerente do hotel, começou na empresa como guia turístico. Ele conta que, assim como ele, outros profissionais tiveram a chance de crescer na carreira por aqui. Através dos cursos, da valorização do profissional aqui, há um crescimento sim, uma oportunidade. Com o próprio esforço, o desempenho que ele vir a apresentar, ele tem como crescer dentro da casa. O empreendimento surgiu como uma proposta de turismo ecológico, associada à gestão sustentável de uma reserva de mais de 106 mil hectares mantida pelo SESC. Hoje, o hotel emprega 163 profissionais nas mais diversas atividades. Eu tenho inúmeras pessoas que começaram aqui como serviços gerais e hoje trabalham como chefes encarregados de setor. Eles não são poucos, são a maioria. Mas faltam políticas públicas eficientes que ajudem a multiplicar por todo o país exemplos como este no Pantanal. Ainda segundo a pesquisa do Ministério do Turismo, considerando apenas estabelecimentos de pequeno e médio porte que estão em contato direto com os turistas, o setor responde por apenas 2,8% dos empregos formais da economia brasileira. O levantamento também comprova a alta rotatividade no ramo. A média de permanência no trabalho é de até 12 meses. Quanto à escolaridade dos trabalhadores, a maior parte tem ensino médio ou curso superior incompleto.
Além da pouca qualificação da mão de obra, o setor de turismo no Brasil tem na informalidade característica que dificulta o desenvolvimento e a regionalização dos serviços. Os empregos informais correspondem a mais da metade da mão de obra típica do setor. E mesmo nos mercados onde há mais formalização, como no caso das agências de viagens, o problema é grande. Entre as agências, trabalho com carteira assinada responde a pouco mais da metade dos empregos. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem no Distrito Federal, Carlos Vieira, a informalidade é resultado da própria dinâmica do setor hoje. Nós devemos ter no Brasil, de acordo com o Cadastro, que é o órgão oficial do Ministério do Turismo que registra as agências de viagem, em torno de 14 mil agências de viagem registradas lá. Mas a gente acredita que existe muito mais que não está registrado. Boa parte dessas agências, talvez em torno aí, vamos botar um grande número, 90%, sejam pequenas empresas constituídas aí na média de 2 sócios, com mais 1 a 2 ou no máximo aí 3 funcionários. E que começam de uma forma bem amadora e depois vai evoluindo para no sentido de profissionalização. Para o presidente da Comissão de Turismo da Câmara, Valadares Filho, do PSB de Sergipe, a profissionalização do setor passa pela regulamentação da atividade das agências de viagem. Olha, são eles que vendem nossos pacotes, são eles que vendem os nossos destinos turísticos, são eles que divulgam o nosso país internamente e externamente. Em relação à qualificação profissional, eu acho que cabe também ao poder público ajudar os agentes de viagem na qualificação profissional. A Câmara analisa uma proposta que regulamenta a atividade das agências de viagem. O projeto de lei está pronto para ser votado no plenário. De acordo com o texto, vão poder atuar no segmento somente aquelas empresas que têm por objeto exclusivamente a prestação de serviços turísticos. Depois de amanhã, a terceira e última reportagem da série especial. Na quinta-feira, a gente vai mostrar como o turismo pode contribuir para promover a inclusão social. Não perca! 19 de novembro é o Dia da Bandeira. A data comemorativa foi instituída em 1889, 4 dias depois da proclamação da República. O Congresso realizou hoje a tradicional cerimônia de hasteamento da bandeira para celebrar o dia desse importante símbolo nacional. Ao som do hino nacional, o presidente em exercício da Câmara, deputado André Vargas, e do Senado, Renan Calheiros, assistiram ao hasteamento da bandeira em frente ao prédio do Congresso. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade. Além de autoridades, alunos de escolas de Brasília participaram da festa. Eles brincaram em tendas montadas no gramado e homenagearam o símbolo da pátria com pequenas bandeirolas de papel. Esta cerimônia é realizada todos os anos para estimular o sentimento patriótico e o conhecimento da bandeira nacional. A bandeira brasileira é o resultado de uma adaptação na tradicional bandeira do Império. Em vez do escudo imperial português, dentro do losango amarelo, foi colocado o círculo azul, atravessado pela faixa branca com as palavras ordem e progresso. E com 27 estrelas que retratam o céu do Rio de Janeiro e representam simbolicamente os 26 estados e o Distrito Federal. No Dia da Bandeira, ocorrem comemorações cívicas acompanhadas do hino à bandeira. O Câmara hoje fica por aqui. Mais notícias nas edições desta quarta-feira, ao longo da programação, ou se preferir na nossa página na internet. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau.